Meus amigos, vocês estão vendo aí o título do vídeo, Xandão ataca novamente. Meus amigos, a Suprema Corte Brasileira, ela se transformou, tem muita gente que está dizendo aí que isso é um ativismo judicial, eu acho que isso já é muito mais do que isso. A Suprema Corte se transformou num partido de esquerda, um partido político de oposição ao governo. E não é um partido qualquer, não. É um partido que tem o poder da caneta, o poder de tomar decisões contra o governo. Eu vou mostrar algumas notícias para vocês aqui. Vou começar por essa daqui, ó, para a gente ir relembrando, né, e mostrando para vocês até onde que vai chegar o STF. Quando eu falo STF, é TSE, né, que tem muitos ministros do TSE que compõem ali, e que são ali do STF, compõem o TSE, né? Então aqui nós temos essa notícia aqui na Carta Capital, essa notícia é do dia 13 de julho. Moraes se reúne no TSE com líderes de partidos para debater segurança nas eleições. O pessoal da Carta Capital apenas esqueceu de mencionar no título aqui quem são esses partidos, né? Dá a entender que são partidos de todas as ideologias políticas, né? Ó, líderes de partidos para debater segurança nas eleições. O ministro está na presidência da corte interinamente. Encontros ocorrem após assassinato de petista em Foz do Iguaçu. Então, depois daquele tiroteio que deu lá entre o petista e o bolsonarista, e houve aquele óbito lá, né? E aí, partidos foram lá atrás do Alexandre de Moraes para fazer, então, essa reunião. Aí, olha só quem são os partidos. Presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes recebe, nesta quarta-feira, representantes do PT, PSB, PCdoB, PV, Rede, PSOL, Solidariedade, MDB, PSDB e Cidadania, para discutir violência nas eleições. O encontro ocorre em Brasília, na sede da corte, e acontece na esteira do assassinato de um militante petista em Foz do Iguaçu no último sábado. O que eles chamam aqui de assassinato foi uma troca de tiros, né, onde os dois saíram feridos, o petista morreu e o outro bolsonarista está internado. Então ali, como eu já falei aqui neste canal, foram dois idiotas que brigaram ali, trocaram tiros e aconteceu tudo o que aconteceu ali. Mas nós vemos aqui, nessa reunião com o Alexandre de Moraes, que não tem partidos, não tem pessoas de direita, né, se reunindo aqui. Porque, na verdade, o Alexandre de Moraes ele está preocupado com a violência contra a esquerda, contra a direita não tem problema nenhum, né? Nós vimos lá a questão do Adélio Bispo, até hoje esse caso não foi investigado a contento. Os celulares do Adélio não teve perícia para saber quem são os mandantes daquela tentativa de homicídio contra o então candidato Jair Bolsonaro. Nós vimos agora recentemente aquele filme que foi feito, uma coisa nojenta, uma coisa abjeta, porca, e nós não vimos um pio dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, depois daquela reunião que tivemos lá, nós temos essa outra notícia aqui, ó. Alexandre de Moraes dá 48 horas para Bolsonaro se manifestar sobre discurso de ódio. Ministro do Tribunal Superior Eleitoral dá andamento a pedido da oposição para que o presidente seja multado em 1 milhão por incitação. Então, segundo a oposição, esses partidecos de esquerda, o presidente está incitando o ódio, por isso que teve aquele tiroteio lá. Por isso que teve o tiroteio. O ministro do TSE, Alexandre de Moraes, cobrou uma posição de Jair Bolsonaro, uma denúncia que ele estaria promovendo o discurso de incitação ao ódio na campanha eleitoral. O presidente da República terá 2 dias para responder à manifestação. Ele fala em sua decisão sobre as relevantíssimas consequências solicitadas pelos autores antes de pedir a manifestação presidencial. Após isso, será a vez do Ministério Público Eleitoral falar sobre o tema. Então, Alexandre de Moraes, ali no Supremo Tribunal Federal /TSE, tem 3 ministros ali, todos eles, aqueles 9, né, todos eles são militantes. Mas entre esses 9, tem 3 que se destacam, que é o caso do próprio Alexandre de Moraes, Luiz Edson Fachin e o Luiz Roberto Barroso. Esses 3 aí, eles estão em todas. Toda hora eles estão ali dando uma estocada no presidente. De vez em quando também vem a Rosa Weber, né? Vem a Carmen Lúcia, dá uma estocadinha no presidente. Mas contra a esquerda eles nunca fazem nada. Nós temos essa outra notícia aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Está aqui no
Essa aqui é do Poder 360. Fachin recusa convite de Bolsonaro para reunião com embaixadores. O que acontece? O presidente marcou uma reunião com os embaixadores. Inclusive, hoje ele disse que ia mostrar algumas evidências de que houve alguns problemas nas eleições de 2014 e de 2018. Era muito apropriado que os ministros Fachin e o Fux foram convidados, né? Era apropriado que eles fossem, né? Porque aí eles poderiam rebater em tempo real o presidente ali se ele falasse algo que eles não concordam. Mas eles não quiseram ir, eles não querem. Já é a terceira vez, lá no Senado foram 2 vezes, que eles foram convidados a participarem sobre segurança das urnas mesmo, né? Sobre a campanha, essa pré-campanha eleitoral, né? E sobre as eleições em geral, e eles se recusaram a participar. E agora o Fachin e o Luiz Fux também se recusaram a participar dessa reunião com os embaixadores. Por que o presidente marcou essa reunião com os embaixadores? Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal estão o tempo todo lá em outros países, saindo para outros países aí, para falar mal do Brasil e falar mal do presidente. Fazer campanha eleitoral contra o presidente o tempo todo. E aí o presidente marcou, então, essa reunião com os embaixadores para mostrar para eles a realidade dos fatos. Só que aí sim o presidente está sendo transparente. Ele convidou o outro lado, ele convidou os ministros, Luiz Edson Fachin e o Fux, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. O Fachin, então, é o presidente do TSE, por enquanto, né? Durante as eleições será o Alexandre de Moraes. Então, o que diz a matéria aqui? O presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, recusou um convite feito pelo presidente Jair Bolsonaro para participar de uma reunião com embaixadores na segunda-feira, dia 18, hoje. O chefe do executivo afirmou que se encontrará com diplomatas no Palácio da Alvorada para discutir as fragilidades do sistema eleitoral brasileiro e contestar as acusações de que planeja um golpe de Estado, porque o tempo todo esses ministros ficam falando, reforçando uma tese de que o presidente quer dar um golpe. O presidente quer dar um golpe. O presidente está querendo transparência nas eleições. E é o que os ministros não querem, né? Nós vimos o Barroso, quando ele foi para dentro do Congresso, fazer lobby contra aquele projeto lá do voto impresso. Em ofício enviado à Presidência da República nesta sexta-feira, a chefe da cerimonial do TSE, Fernanda Januzzi, disse que Fachin agradeceu o convite. No entanto, por presidir o tribunal que julga a legalidade das ações dos pré-candidatos ou candidatos durante o pleito, preste atenção nisso aqui, ó. O ministro disse ter o dever de imparcialidade, o que o impede de ir a eventos organizados por eles, no caso os candidatos. É brincadeira? O Fachin vem falar em imparcialidade? Então, nós vemos aqui que o Fachin, o Barroso, o Xandão, né, Alexandre de Moraes, eles vêm tomando umas atitudes assim que não dá para dizer outra coisa, não dá para concluir outra coisa, a não ser que a Suprema Corte e o próprio TSE se transformaram num partido de oposição ao presidente da República. E a última notícia que eu quero trazer para vocês é essa aqui, ó. Essa notícia aqui é de hoje. Moraes proíbe postagens que vinculam PT, PCC e Celso Daniel nas redes sociais. Vocês se lembram que o Marcos Valério ele fez aí uma delação, e o Marcos Valério é que, inclusive a Veja reportou isso aqui, publicou várias matérias a respeito disso. E por que o Alexandre de Moraes não está proibindo a Veja não está falando para a Veja excluir as matérias deles lá, né, que fala sobre esse assunto? Porque estão lá no site da Veja, essas matérias aqui que falam sobre a morte do Celso Daniel, que o Marcos Valério entregou, né, que teve esse envolvimento, sim, do PT, e esse envolvimento do PT com o PCC. Inclusive eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, acho que tem muitos canais aí que fizeram, e os canais maiores, que têm maior repercussão, o Alexandre citou ali, que é para, inclusive, eles excluírem sob pena de multa diária de R$10 mil. Carla Zambelli, alguns outros deputados, Flávio Bolsonaro, senador, também tem que retirar das suas redes essas postagens, porque o Moraes não quer que o povo saiba que o PT e o PCC são facções criminosas que têm ligações muito, diálogos, né, cabulosos, como disseram os próprios integrantes do PCC naquele grampo daquela ligação, né? Então aqui diz o seguinte: decisão do ministro do STF atende o pedido do partido e ameaça com multa parlamentares ligados ao governo Bolsonaro. Então o PT foi lá pedir
para o Alexandre de Moraes determinar a retirada dessa notícia aqui das redes sociais. O Alexandre de Moraes determinou na noite de domingo, olha só, o Alexandre de Moraes estava trabalhando domingo à noite para atender esse pedido do PT. Como que a gente não vai dizer que isso é um partido de oposição ao presidente da República? O cara, domingo à noite, trabalhando para atender um pedido do PT. A proibição, ele pediu aqui a proibição de postagem na internet que façam ligação do assassinato do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel, a Lula, bem como a associação entre PT e o primeiro comando da capital, PCC. A decisão atende a um pedido do partido e foi tomada pelo magistrado na condição de presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral. Parece que o Fachin está de férias e aí o Alexandre de Moraes é o presidente em exercício lá do TSE. E aí, num domingo à noite, ele atendeu esse pedido do PT para que as pessoas de direita tirem do ar, tirem dos seus sites, das suas páginas, essas postagens que estão vinculando o PT ao PCC e o Lula, inclusive, à morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Todos os vídeos que eu vi falando sobre isso fizeram, inclusive eu fiz aqui no meu canal, baseado nas reportagens da Veja, da grande mídia. E interessante o Alexandre de Moraes não mandar a grande mídia tirar essa postagem deles, né? Por que que o Alexandre de Moraes só persegue as pessoas de direita? Vai alguém pedir lá para que o PT pare de chamar o presidente de genocida, de fascista, de nazista, para ver se o Alexandre de Moraes vai atender? Ele vai falar que é liberdade de expressão, assim como ele fez com esse filmeco nojento que fizeram aí, simulando a morte do presidente por uma flechada, uma coisa abjeta, nojenta. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro do Supremo ele vai tomar alguma providência em relação a isso? Não vão, porque eles são um partido de oposição ao presidente da República. E isso é nojento. Então agora está acontecendo essa reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, parece que tem 40 embaixadores que tinham confirmado presença nessa reunião, e o presidente então vai explicar para eles a realidade. Por mais que o Fux e o Fachin não quiseram e não estarão presentes, né? Mas o presidente vai explicar ali para os embaixadores o que está acontecendo aqui no Brasil. Vai falar lá da campanha que esses ministros estão fazendo contra o governo, né? Vai falar também sobre alguns problemas que podem ter ocorrido nas eleições, nas duas últimas eleições aí, e dizer também sobre esse tal do voto auditável, que eles fazem de tudo para que não seja implantado aqui no nosso país. Eu não sei quem que prejudicaria nós termos um voto auditável. Ia prejudicar quem? Que eu saiba, quanto mais transparência, melhor, né? Mas essa gente não quer transparência nas eleições. Eles querem deixar ali uma brechinha para fazer alguma coisa que não seja muito legal, digamos assim. A gente não pode falar aqui, né? Porque pode ter, inclusive, o canal deletado daqui da plataforma, né? Então, sabe como é que é. Meus amigos, eu peço a vocês que observem aí se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique aí no botão inscrever, se inscreva, deixe o seu like, faça seus comentários. Nós nos vemos aí numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.